Oi, tudo bem? Me chamo Pitias Lobo e hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo, a importância da presença digital, ainda mais no período de pandemia e pós-pandemia. Para esta apresentação, nós entrevistamos empresários e empreendedores que tiveram a vida do seu negócio afetada pela Covid-19 e o quanto foi importante, de fato, ter essa presença digital. Com certeza você já ouviu falar o quanto é importante ter presença digital. E realmente isso é muito importante. Então, o nosso intuito é mostrar aí para você, ainda mais no mundo cada vez mais conectado, mais globalizado, a importância de ter essa presença. Não basta ter só presença física. Ter presença digital, você alcança muito mais pessoas ao redor do mundo e de forma muito mais rápida e até mesmo inesperada. Então, se liga só. Um dos grandes empreendedores que nós temos como referência se chama Flávio Augusto da Silva. Esse nome sou estranho, já ouviu falar, já conhece? Pois bem, ele é nossa referência e não é à toa. Ele é carioca, suburbano, brasileiro, como eu, você, como todos nós. Ou seja, ele vem de uma realidade muito próxima da gente. Tudo bem que ele é um pouco mais velho, talvez do que você, era um outro período de vida, uma outra fase. Mas uma coisa é claro, ele teve a sua vida mudada, teve o seu futuro mudado devido à importância, sim, da presença digital. E mais do que isso, a cabeça de um empreendedor, ou seja, a importância também do empreendedorismo linkado a ter essa presença digital. Falar do Flávio Augusto da Silva é muito fácil, mas se você não conhece, nunca ouviu falar nele, vou te dar alguns segundinhos, vá no Google agora, pesquise por esse cara, Flávio Augusto da Silva. Vá lá, eu espero. E aí, o que você achou? Bem, depois você dá uma pesquisada de uma forma mais profunda e eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, até porque a história desse cara é muito grande, mas de uma forma bem breve eu vou falar um pouquinho para você quem é Flávio Augusto da Silva. Flávio Augusto da Silva, numa outra época, na década de 90, mais precisamente no ano de 94, quando estava mudando a nossa moeda, né, do cruzeiro para o real, ele teve uma sagacidade, ou seja, ele pensou fora da caixa. Ele pensou o seguinte, veja bem, as empresas estão começando a exigir curso de inglês para os seus novos colaboradores. Entretanto, não se tem curso de inglês disponíveis por preços acessíveis. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele pensou, vou investir num curso de inglês. Mas tinha um problema, ele não tinha dinheiro. Então ele foi perspicaz, foi até o banco, pediu um dinheiro emprestado porque ele apostou na ideia dele. Ele sabia que ia dar certo. Ou seja, ele foi lá, pegou emprestado e abriu sua primeira escola de idioma no centro do Rio de Janeiro, o WhatsApp. Já ouviu falar nesse curso de inglês? Ele é bem conhecido. Pois bem, Flávio Augusto da Silva inaugurou a primeira WhatsApp no solo do Rio de Janeiro. Posteriormente, a abertura da primeira escola de idioma, como eu citei, no centro do Rio de Janeiro, ele teve que abrir a segunda, a terceira, a quarta, porque a procura estava muito alta. Mas, mais do que isso, a procura em outros centros também estava muito alta. Por quê? Porque era um curso de inglês, onde era fundamental a procura, né? E principalmente com valores super acessíveis. Ele teve que abrir na zona sul do Rio de Janeiro, na zona norte, zona oeste, daqui a pouco ele foi para a Baixada, São Gonçalo, Niterói, até que o Rio de Janeiro já estava pequeno. Ele teve que ir para outras regiões do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, até que chegou um ponto que o Sudeste também estava ficando pequeno para ele. Ele teve que alcançar novas regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil também, até que ele teve a sagacidade. E aí, com esse avanço, estava junto com o avanço da internet, né, o avanço tecnológico. E aí ele teve a sagacidade de abrir franquia, ou seja, ele franqueou o seu próprio negócio, o seu próprio curso de inglês. Até que, gente, chegou num determinado momento em que ele vendeu. Ele vendeu por um preço enorme e hoje, até hoje, na verdade, ele é considerado um dos brasileiros mais ricos do mundo. Mas espera só que tem mais. Flávio Augusto da Silva, um tempo depois, ele recomprou o seu curso de inglês, a própria WhatsApp, que estava sendo muito mal administrada.
ele recomprou por uma bagatela muito menor do que aquela que ele havia vendido e comprou novamente o WhatsApp. Ou seja, hoje o WhatsApp pertence novamente ao Flávio Augusto da Silva. E é através da educação em que ele faz a diferença. Paralelamente ao WhatsApp, Flávio Augusto da Silva também é conhecido por ser um dos brasileiros que comprou um clube nos Estados Unidos, da Liga de Futebol Americana, chamada o Soccer Americano, né? Ele comprou o Orlando City por uma bagatela mínima, aonde ele investiu dinheiro e alguns anos depois ele vendeu esse clube por uma bagatela muito maior. Ou seja, o empreendedorismo, o marketing está enraizado de fato ali na veia de Flávio Augusto da Silva. E é por isso que ele é a nossa referência e a gente vai mostrar alguns vídeos de testemunho dele mesmo falando sobre a importância de ter presença digital, do marketing digital, a importância do empreendedorismo. Dá uma dica, como conseguir mais clientes sem investir em marketing? É possível? Sou CLT por enquanto e desenvolvi um bom serviço que gera valor aos clientes. Já tenho feedback positivo, mas descobri que um bom produto infelizmente não se vende sozinho. Verdade. Um bom produto não se vende sozinho, uma frase sábia, porque muita gente acredita assim, quando o produto é bom, ele se vende sozinho. Falso. O produto precisa se vender. Ou você tem grana para fazer marketing, você tem grana para fazer marketing, beleza. Não é? Vocês vendem patrocínio aqui? Sim, e isso inclusive eu ia falar, cara, quando a gente formou um time comercial, fez uma diferença muito grande pra gente. Ah, que bacana. Nossa, Tu tem um time de vendas grande. hoje. Olha aí. Ó, quando eu comecei na WhatsApp, a gente não tinha grana. Então tinha um time de vendas. Aí existem vários processos de vendas que você pode adotar para poder vender seu produto, mesmo quando você não tem dinheiro. Você tem processo de venda pela internet, de forma orgânica. Você tem processo de vendas, às vezes, por telefone, entrando em contato com os clientes, convidando, como a gente fazia. Agora, você tem que aprender, não é? Tem N formas de você aprender. Talvez se você fizer parte de um time de vendas de uma boa empresa, ali tu vai aprender. Eu aprendi assim. Fiz parte de uma boa empresa que me ensinou, que eu aprendi processos de vendas. O próprio Mário, que foi citado agora há pouco, não é? Eu trabalhava com ele, aprendi bastante com o Mário nessa época. E casualmente, nós temos um produto chamado Vende-se, vende-c.com, que é uma escola de vendas. Caralho, olha, tu tem uma escola de vendas. Temos esse produto. URL. Nós vende-se.com. Nós temos esse produto e dá uma pesquisada lá, vende-c, letra c.com. Dá uma pesquisada lá. Então não é tão foda. O que tem tu tem aí de infoproduto? Tu tem, assim, tirando o WhatsApp online, o que mais? Meucesso.com, Aham. Powerhouse, Powerhouse sobre o quê? é a plataforma de eventos. Tá. De eventos. De eventos. O Vende-se, que é de vendas. A escola Conquer, que é uma gama, são 35 produtos diferentes, de soft Maneiro. skills. Não é? E estamos ainda aí na fase final para aquisição de mais Foda. talvez umas 3 empresas até o final do ano. Que era aquele lance que tava falando, multidisciplinar, tudo Exatamente. relacionado à educação e tal. Exatamente. Legal. Na realidade, a crise, parece clichê isso, mas a crise é o melhor momento para quem está embaixo. Aí alguém pode dizer, pô, que estranho isso. Porque o que acontece? Se tudo fica como está, ou seja, se tudo permanece estável, é bom para quem está no topo. Quem está embaixo precisa da instabilidade para ter a chance de subir. Então eu costumo dizer que a crise é o momento, é a hora da verdade. É o momento que as cartas são redistribuídas no jogo. E é o momento onde você pode ter a chance de trocar de lugar e o dinheiro muda de mão. Quantos quebram na crise? O dinheiro muda de mão no meio da crise. E aliás, foi quando o dólar bateu 4,15 no final de 2015, foi quando eu aproveitei a oportunidade de recomprar o WhatsApp, que foi uma empresa que eu vendi 3 anos antes, e que durante esse período nós estamos adquirindo outras redes e construindo uma rede ainda maior do que aquela que a gente tinha antes. Isso acontece porque a gente está na crise. Então a crise, eu não gosto de crise, porém, na crise é possível você aproveitar esse momento em que muitos às vezes entram em desespero, em que muitos às vezes acham que depende da coisa mais estável. Apesar de ser um momento de oportunidades, eu não gosto. Eu prefiro navegar sem muitas ondas.
Mas se tiver que navegar com ondas, a gente sabe navegar com ondas e eu penso que quem se propõe a aprender a navegar na tempestade consegue. Eu vendo literalmente múltiplas centenas de milhares de matrículas por ano. Eu digo para você que talvez uns 10 ou 15% é digital. Legal. E os 85% têm a participação do digital. Ótimo. Tem a participação do digital. Só que não foi uma venda digital. Hoje, a coisa mais importante que tem é você saber trafegar em múltiplos canais e como esses canais interagem entre eles. Múltiplos canais de vendas, sendo que o digital está enfronhado em todos. É a seguinte conclusão, cara, quantos não quebraram Flávios em 2020, cara? Por isso que eu falo, levanta a cabeça. Se eu tivesse quebrado em 95 por causa de um Covid da vida, eu teria levantado a minha cabeça, não ia desistir e ia de novo. Então, você que está me ouvindo, se quebrou, se teve algum problema, eu teria quebrado se tivesse tido Covid. Porque o meu negócio na época, primeiro não tinha digital, 95, internet era outra coisa, era de manivela, né? Então era outra coisa. Segundo, cara, era um negócio absolutamente presencial. Só para você ter ideia, Daniel, nossas mais de 400 escolas estão há um ano fechadas. Sim. Um ano fechadas. As escolas, o negócio presencial está fechado e a gente não abriu, não. Abrir para quê? Para ficar meia boca? Negativo. A gente focou no digital, bombou no digital e o negócio está lá. As escolas estão lá, descansando. Já já elas vão abrir. Quer dizer, já. Em 2022 elas vão abrir. Né? Esse ano não tem escola, não tem nada físico, né? Esse ano. E aí, curtiu o vídeo? Convido você a acessar o Instagram dele, Flávio Augusto da Silva, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a vida dele. O que a gente acabou de mostrar é o mínimo do mínimo, mas já deu para você pegar o gostinho pela coisa, já deu para você conhecer um pouco melhor sobre ele, certo? Agora vamos mostrar os nossos entrevistados, a começar por um menino fora de série. O nome dele é Gabriel Rocha, ele é proprietário de uma empresa de segurança eletrônica no Rio de Janeiro. Ele vai testemunhar a importância de ter presença digital, principalmente na pandemia e pós-pandemia. Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel Rocha, tenho uma empresa de segurança eletrônica, empresa essa que presta serviço para condomínios e nós fazemos serviços com relação a CFTV, interfonia, automatização de portão de garagem. O nosso trabalho é um trabalho de campo, então os técnicos eles vão até o local e resolvem um problema que está ocorrendo em determinado lugar, né? Para isso que existem os contratos de manutenção. Também realizamos instalações, né? Novas instalações. Trabalhamos com uma faixa de 50 condomínios e nós prestamos serviço para esses condomínios. Manutenção, reparo preventivo e reparo corretivo. A primeira pergunta é: qual foi o maior impacto que a pandemia teve no meu empreendimento ou negócio? Então, primeiramente, as pessoas elas seguraram muito dinheiro durante a pandemia para poder fazer reformas necessárias no prédio, né? Inovação no sistema de CFTV, aperfeiçoamento no sistema de interfonia, novas instalações. Então a gente teve essa dificuldade inicialmente. Depois, como a necessidade foi surgindo, nós conseguimos sim realizar isso. Até porque o nosso serviço era um serviço de extrema importância. Me esqueci o nome agora que dá para isso. O nome certo é serviço essencial. Nós tínhamos um serviço essencial e por conta disso nós conseguimos nos manter de pé, conseguimos manter a nossa rotatividade no negócio, os serviços continuaram sendo feitos. Segundo, quais foram as medidas como empresário que você precisou tomar para não fechar e manter o seu negócio? Bom, a primeira medida que a gente tomou foi passar confiança para os clientes. Passar confiança de que o atendimento deles estaria em dia. A gente precisou fazer um controle muito grande com relação à Covid, para os técnicos não pegarem Covid. Se não me recordo, apenas um técnico pegou. Nosso corpo técnico tem três técnicos que trabalham direto e 3 freelancers. Apenas um pegou Covid nesse período, então foi uma grande vitória para a gente nesse sentido. Após esse controle técnico, a gente passou confiança para os síndicos e nós explicamos a importância de aperfeiçoar o sistema por conta do risco da segurança pública, da segurança urbana. Porque durante a Covid as ruas ficavam muito vazias, estava tudo muito deserto, então era necessário de reforçar a segurança deles nesse período.
Então entrava o nosso serviço, olha, vamos aperfeiçoar o sistema, vamos colocar uma câmera a mais, vamos colocar um acesso biométrico, vamos aperfeiçoar o sistema que vocês possuem, porque segurança não é uma questão apenas de... não é um gasto supérfluo, mas é um investimento. Você precisa ter segurança para o teu condomínio. Você precisa, necessita. Porque uma vez que o malfeitor entrar, o estrago pode ser muito maior do que o investimento que você vai fazer ali no aperfeiçoamento do seu sistema. 3. Foi utilizada alguma estratégia de marketing digital? Qual? Eu acredito que durante a pandemia, todo mundo foi obrigado a entrar no mundo digital. Todo mundo foi obrigado. Também adentramos nesse universo. Como? Nós fizemos muitos vídeos, reels, mostrando como funciona o nosso serviço. Isso foi uma porta muito importante. A gente conseguiu cliente através disso, sabe? Nós conseguimos reafirmar o compromisso com outros clientes que estavam meio bambo também através disso. Quando eu digo meio bambo, eu digo no sentido de que o cliente estava meio pensando em trocar nossa empresa por outra. Teve uma competição ali por meio que uma licitação no condomínio para fazer um serviço. E, enfim, o síndico começou a ver a nossa presença digital e reafirmou a segurança dele com relação a gente. E tantos outros serviços pontuais, né? Quando eu digo serviços pontuais, são a instalação de algumas câmeras numa clínica, numa casa, serviços fora do que nós temos de contrato, né? São os serviços a mais no mês. Esses serviços também eles aumentaram bastante durante a pandemia por conta da nossa presença digital. Então, sim, foi muito importante. Nós tivemos um relacionamento muito grande com o cliente. Nós aperfeiçoamos a busca do Google. Hoje a gente tem uma área que sempre vem cliente pra gente, que é na área de Jacarepaguá, da Barra. Sempre quando alguém quer instalar uma câmera no escritório, em algum local, eles sempre chamam a gente. Também serviço de instalação de circuito biométrico, automatizações, sempre chamam a gente também por conta dessa presença maior que a gente teve nas redes sociais, que anteriormente não existia. A Niprotect não tinha essa presença nas mídias sociais. Isso foi um grande diferencial para poder alavancar nossa receita nesse período. Então essa é a minha participação. Valeu, muito obrigado aí pelo convite e um forte abraço a todos. Olá, muito prazer. Eu me chamo Cássia Montel e sou a CEO da empresa Pegasus Marketing. Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como que foi toda a minha trajetória e a trajetória dos meus colaboradores no período de pandemia. Bom, a pandemia ela foi muito importante para o crescimento das empresas no âmbito digital, inclusive a minha. Infelizmente foi uma fatalidade que ocorreu, né, no Brasil e no mundo inteiro, onde muitas pessoas morreram, infelizmente, e muitos empreendedores e empresários fecharam suas portas. Mas isso não foi uma realidade para quem trabalhou e imergiu no mundo digital. O impacto que a pandemia teve no meu empreendimento. Bom, nós tivemos resultados incríveis na pandemia no início de 2020 até o final de 2021, com bons números, bons clientes. Por quê? Porque muitos clientes não podiam abrir as portas e trabalhar na pandemia, como foi o caso de restaurantes, salões de beleza e qualquer tipo de empresa que não fizesse parte ali de uma questão de sobrevivência, como supermercados, farmácias e etc. Então, nós fomos responsáveis por colocar e imergir muitas empresas nesse âmbito digital, como na questão do delivery, por exemplo, como na questão de fazer um trabalho de street view interno dentro das empresas para que as pessoas e os clientes, seus respectivos clientes, pudessem conhecer mais as empresas numa questão digital, utilizando o óculos de realidade virtual. E não só isso, trabalhando com branding, toda a questão de alavancar as marcas, a Instagram, Facebook, o tráfego pago. À medida que eu, como empreendedora, precisei tomar na pandemia, foi a captação e a importância de passar para o meu cliente, o possível cliente, de que era mais que importante, e é ainda hoje, fazer o marketing digital e não ficar no anonimato. Eu costumo dizer, né, aquele provérbio, que quem não é visto não é lembrado. Então, é necessário sim ter uma presença digital, é necessário sim investir no marketing digital, porque hoje as pessoas elas estão atrás do celular. Hoje as pessoas estão em busca ou não em busca de serviços
de produtos dentro da internet e é ali que ela vai encontrar você. E é ali que ela vai encontrar as empresas para comprar ou contratar serviços. Sobre as estratégias que foram utilizadas nesse período de pandemia e que são utilizadas por mim e pela minha agência até hoje, em sua maior parte é o tráfego pago. É a questão dos patrocinados, de você aparecer para quem procura você ou para quem não está procurando você, mas que se interessa pelo seu assunto, né? Que são ali os patrocinados no Instagram, Facebook, né? E os anúncios no Google. A pessoa vai lá buscar agência de marketing digital, a minha empresa vai ser uma das opções, né? E é necessário que todas as empresas façam isso. Bem, hoje eu posso dizer que o marketing digital salvou a minha vida. Sim, porque além de eu ter uma agência, abriu muito a minha mentalidade para poder trabalhar com empresas que eu jamais imaginei trabalhar, juntamente com o meu sócio e os colaboradores da Pegasus, que é a minha empresa. Em 2019, contando brevemente aqui uma história para vocês, que é a história da minha vida, eu perdi o emprego. Eu sou formada em designer e em 2020 nós abrimos a nossa agência sem cliente nenhum, sem nenhum vislumbre, nem nada. E começamos a trabalhar muito. Veio a pandemia e a gente teve uma procura muito grande de clientes justamente porque as pessoas não podiam abrir suas lojas, as pessoas não podiam vender seus produtos. Então o marketing digital cresceu e cresceu muito. E quem investiu naquela época, investe até hoje. Então por isso que eu digo que o marketing digital salvou a minha vida. Eu passei de uma pessoa desempregada em 2019 para uma empresária em 2020, onde a gente teve um crescimento muito grande por conta da escolha que nós tivemos em relação aos serviços que decidimos oferecer. Lógico, né, trabalhando com muito cuidado, afinal a gente trabalha com empresas e negócios de clientes, estudando bastante, estando sempre atento ao mercado para poder levar o melhor trabalho possível. Bom, e é isso, o marketing digital, ele não é só responsável pelo meu sucesso profissional, quanto ele salvou a minha vida. E é isso, espero ter ajudado e espero que vocês gostem. E aí, assistiu o testemunho do Gabriel Rocha? Além dele, você também pôde ver a Cássia Montel. Cássia Montel, ela é a dona de uma agência de marketing onde tem tudo a ver com presença digital. Ou seja, se você não tem presença digital no seu negócio, não sei não, hein? Agora o nosso convidado, ele é uma pessoa conhecida, bem, não sei se você conhece, mas ele está aí no cenário. O nome dele é Edilson Silva, ele é apresentador da TV Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro e também dirigente do Fluminense. E por que nós convidamos o Edilson Silva para falar um pouquinho a respeito? Porque ele é publicitário, né, por formação acadêmica. Tenho certeza que o que ele tem para dizer vai ser muito importante para você. Olá, gente, tudo bem? Prazer muito grande estar falando com vocês. Claro que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Você vem num ritmo, vem numa balada, de uma hora para outra, vem a notícia da pandemia, começa a fechar tudo. E o negócio, publicidade, o negócio, né, de relacionamento comercial, de propaganda, né? Claro, sofreu um baque muito grande, porque se a loja está fechada, como é que você vai anunciar a publicidade para as pessoas? Até porque as pessoas numa pandemia não poderiam sair para comprar. A não ser o gênero alimentício, né, que você tinha que ir no supermercado, que manter, farmácia, primeiras necessidades, né? Mas acabou, claro, pegando todo mundo de surpresa e você tendo que conviver com aquilo ali. Para a sua empresa, no meu caso, que apresentava o programa na televisão naquela época, eu não tinha como parar, porque se eu paro o negócio, eu zero a pedra. Zerando a pedra, o funcionamento da engrenagem toda ia ser retido. Então, nós tivemos que usar na cabeça o que você não tinha no bolso. Bom, qual foi a estratégia que eu usei, né? E as medidas como empresário que eu usei, que eu tive que tomar para não fechar o negócio? O primeiro ponto é manter o que eu tinha, né? As empresas que eu tinha, quais eram? X, Y, H. Eu fui em cima delas, procurei uma por uma pessoalmente, né? E conversei. Quando eu digo pessoalmente é por telefone, né? Eu conversei uma a uma da necessidade de a gente manter a publicidade, até porque eu conseguiria manter a exclusividade. Se houvesse uma paralisação daquela empresa e se o outro quisesse, o concorrente entrar no lugar, eu não teria como, né, segurar.
E como eu tinha um grupo que já vinha comigo já há bastante tempo patrocinando, acreditando no trabalho, acreditando também no poder de entrega, de publicidade, de anúncio, da estratégia comercial que eu tinha montado, eu consegui segurar os que eu tinha, né? É claro que você negocia valores, não paga agora, vou te dar um desconto de 50% aqui, aí você paga lá na frente, depois que passar a pandemia a gente negocia. Você negocia valores, mas não deixa de receber e não deixa de ter o cliente. Essa foi a estratégia. E principalmente o que eu montei, que às vezes você tem que ficar atento, né, para você que está se formando, para você aluno que vai trabalhar nessa área de publicidade, é que quem está aqui e está satisfeito fica com medo do concorrente não entrar, né? Então essa é uma estratégia que você tem que usar e normalmente quando ele quiser parar o anúncio que você fala, beleza, quando você quiser voltar, se ainda não tiver o seu concorrente aqui, será um prazer tê-lo de novo, mas eu não posso mais guardar a vaga para o segmento da tua empresa. Gente, os testemunhos são vários e a gente quer mostrar um pouquinho de cada um, tanto profissionais diretamente ligados ao marketing, profissionais que têm empresas que precisaram se reinventar através do marketing digital, né, da presença digital. E agora eu vou mostrar para vocês, apresentar com o maior prazer do mundo, uma outra pessoa muito importante. Ela é ex-gerente do Hotel Urbano. Assistam só. Meu nome é Natália Chamusca, sou assessora de imprensa e trabalhei no Hotel Urbano, uma agência online de viagens. Durante o tempo que eu trabalhei no Hotel Urbano, eu trabalhei na parte do conteúdo, mais especificamente com assessoria de imprensa. O nosso trabalho lá era divulgar as ações, ofertas da empresa, as promoções de viagem para o público, para os clientes. Então, o nosso trabalho era, além de comunicar todas as ações que a empresa fazia, sobretudo levar as promoções de viagem, afinal de contas a empresa era uma empresa de viagens, então o nosso trabalho era comunicar ao público, aos clientes, quais eram as promoções, as vantagens daquela promoção, de que forma ele poderia fazer para adquirir um pacote. Então, basicamente, o nosso trabalho era esse. Além de estarmos inseridos na parte de conteúdo, a gente também colocava informações sobre a empresa no blog, nas redes sociais, enfim, a gente passava é como se a assessoria de imprensa, a parte de conteúdo, fosse o raio-x da empresa. A gente passava para o cliente exatamente o panorama do que acontecia dentro do Hotel Urbano. Bom, se tratando de uma agência online de viagens, logo no início da pandemia, digamos que quase no primeiro e segundo ano completo da pandemia, as pessoas estavam com muito medo e receosas do que iria acontecer. Afinal de contas, ninguém sabia o que era esse vírus, ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, que dirá no ano seguinte. Então nós, que éramos uma agência online de viagens, trabalhava com viagem. Então foi o primeiro produto, se assim a gente pode dizer, que caiu por terra, né? Então houve assim uma queda muito brusca na venda de pacotes, justamente porque por conta da pandemia as pessoas tinham medo. Então aeroportos fechados, fronteiras fechadas. Então nós que trabalhávamos com viagens, com embarques aéreos, com hotelaria, a gente fomos o primeiro setor a ser impactado de forma negativa, porque caiu algo em torno de 75% a 80% as vendas que nós fazíamos de pacotes aéreos e de viagens. Bom, logo no início da pandemia, infelizmente, a primeira medida que foi a mais drástica e que muitas outras empresas tomaram também foi o corte de pessoal. Na ocasião da pandemia em 2020, o Hotel Urbano contava com 798 funcionários. Chegamos no final daquele ano com 512 funcionários. Então foi um corte assim, de mais de 35% de pessoas. Essa foi a primeira medida drástica, mas assim, emergencial, para poder sanar os impactos que a pandemia estava trazendo. A segunda ação que a empresa pensou, de forma que não impactasse tanto o cliente e os funcionários, foi a venda de pacotes com data programada à frente. Não sabíamos o que ia acontecer com a pandemia, quanto tempo aeroportos, fronteiras iam ficar fechados. Então, para poder gerar caixa naquele momento onde tudo estava fechado e parado, a ideia foi jogar para 2 anos ou 3 pacotes de viagem com data aberta, para que a empresa fizesse caixa. Então a gente vendia pacotes para 2, 3 anos à frente, que era uma forma daquele período que estava tudo fechado, a gente poder ter recursos para manter a empresa funcionando, respirando. Inclusive para não mandar também mais funcionários embora. E foi a primeira medida emergencial que foi tomada assim que a pandemia começou, para não impactar tanto na empresa e possivelmente abrir falência. Então acho que essas duas
ações que o Hotel Urbano tomou no início da pandemia, foi o que segurou a empresa que está até hoje em funcionamento. Infelizmente, a demissão de funcionários e a venda de pacotes com data para frente para poder fazer caixa naquele momento. Duas estratégias de marketing que nós pensamos na ocasião e que foram fundamentais para dar esse pulo no meio dessa crise da pandemia foram as lives, que aliás eu acho que todo o mundo potencializou muito esse recurso tecnológico, fazer as lives. Então nós fazemos muitas lives na empresa, convidando os clientes dentro de casa para participarem de jogos, ganharem bônus, descontos, venda mesmo de pacote online. Potencializamos muito o nosso canal no YouTube e enviávamos através de listas de transmissão, e-mail marketing, fazendo com que as pessoas tivessem o hábito de consumir aquele conteúdo digital, né? Essas ações eram o topo do funil. Então, através de um e-mail marketing com link de YouTube, através de lives, através de ações em redes sociais, através de pop-up nos sites, a gente conseguia, num topo de funil, converter esse cliente para que ele finalizasse a compra. Então, sem dúvida nenhuma, no período da pandemia, acho que as lives e forçar o canal do YouTube, mandando por esses outros canais, tanto e-mail marketing quanto lista de transmissão, foi primordial para aumentar bastante a venda. E um outro recurso também muito usado pelo Hotel Urbano, que foi de bastante sucesso, e a prova disso que a gente ainda não terminou a pandemia, mas hoje tem um grande sucesso na empresa e é um dos fortes canais de venda, são os afiliados. Naquela época, muita gente perdeu os empregos, estavam em suas casas, então as pessoas precisavam descobrir o que fazer dentro de casa para ganhar dinheiro. Então os afiliados nada mais eram que pessoas que utilizavam seus sites, seus blogs, suas redes sociais para terceirizar, para revender as promoções do Hotel Urbano. Claro que ganhando uma porcentagem por isso. Então esses multiplicadores virtuais, eles também ajudaram bastante esse período. O Hotel Urbano é uma empresa primordialmente tecnológica. Todas as ações do Hotel Urbano são feitas no ambiente online. Mas, sem dúvida, até as empresas que sobreviviam no ambiente online durante a pandemia tiveram uma queda. As ações que o Hotel Urbano pensou de forma proativa, usando a tecnologia, usando seus canais de redes sociais, de marketing digital, sem dúvida, foram importantíssimos para manter a empresa funcionando e me arrisco até a dizer de manter a empresa em crescimento como hoje está, né? A pandemia não acabou, mas a empresa, se começou a pandemia com 798 funcionários, hoje o Hotel Urbano, se eu não me engano, está com 1.150 funcionários. Então essas ações ajudaram bastante. Por quê? O mundo mudou, a dinâmica das pessoas mudou. Então a gente aprendeu a conviver com outro formato. Hoje as pessoas, os deliveries aumentaram bastante, o e-commerce cresceu muito. Então essa nova virada de chave que o mundo passou, sem dúvida nenhuma, as empresas que utilizam o marketing digital para comunicar suas vendas, os seus produtos, elas estão crescendo bastante. E isso é uma escalada de sucesso, porque as pessoas estão se acostumando com esse novo formato. E um formato que deu certo, e eu acho que veio para ficar. Gente, agora eu vou mostrar para vocês alguns entrevistados, alguns empreendedores, alguns empresários, pessoas que têm a sua vida ligada de fato ao marketing, outros que tiveram que se reinventar no período de pandemia e também pós-pandemia, ou seja, alguns testemunhos que vão falar a importância da presença digital para os seus respectivos negócios. Se liga só. O impacto da pandemia foi muito ruim para os nossos negócios, né? Fecharam-se várias lojas, fecharam vários comércios, mas o pior disso tudo não foi só fechar os negócios, sim as vidas que perdemos. Negócios conseguimos construir, vidas não. Bom dia, meu nome é Rafael, sou psicólogo clínico já há uns 10 anos e para responder algumas perguntas, né, que me foram solicitadas. A primeira pergunta com relação ao impacto que a pandemia teve no meu empreendimento, né? Como eu falei, eu já realizo atendimento clínico, até então, até a pandemia, os atendimentos eram, a grande maioria, presenciais, né? Tinha alguns atendimentos online pontuais, mas eram poucos, né? Com a pandemia, praticamente de uma forma muito rápida, né, muito abrupta, né, praticamente todos os atendimentos tiveram que ir para online, né? Muito rápido, né? Muito de repente, né? As coisas fecharam, as pessoas não podiam mais sair de casa, né? E como continuar trabalhando, né? Realizando atendimento, já que as pessoas não podiam ir até o consultório, né? E aí a questão do atendimento online foi o grande impacto para mim, né? Porque foi muito de repente, né? Uma forma muito abrupta, né? Dessa mudança do atendimento presencial
para o atendimento online, né? Tanto para mim como os pacientes, né? Que até então iam ao consultório, né? Na semana seguinte o atendimento vai ser online, e eles se adaptarem, né, ao atendimento remoto, né? Teve um período também para eles, né? Para eles e para mim como profissional também, né? Bom, para mim, a pandemia, ela teve um efeito reverso na minha empresa. Por quê? Com a pandemia, né, o lockdown, as pessoas não conseguiam sair de casa, e com isso os empreendedores, eles precisavam mostrar que ainda estavam vivos. As empresas, elas precisavam realmente mostrar que elas estavam ativas de alguma forma. Então, na minha empresa, a pandemia, ela teve um efeito reverso. Nesse período a gente teve um aumento de demanda em vendas do nosso serviço do que a falta, entendeu? Então, assim, de modo geral, eu sei que a pandemia foi algo muito ruim, mas para o meu empreendimento teve um efeito muito bom. A pandemia para o restante do mundo foi algo muito horrível, foi uma catástrofe para muitos negócios, muitas pessoas precisaram fechar seus negócios, não tinham com que sobreviver, mas eu sou designer e o meu trabalho ele é digital, ele é online, então a pandemia ela foi muito boa para a minha área, para a minha função. As pessoas começaram a usar mais a internet, usar mais as redes sociais e logo aumentou a busca pelos designers. Então, a pandemia, ela impactou o meu negócio, mas não negativamente, impactou positivamente, porque as pessoas começaram a buscar mais pelos meios online. Bom, com relação às medidas, né, como empreendedor, né, que eu precisei tomar para não fechar o meu negócio, o primeiro momento acho que foi ajuste de contas, né? Como eu falei, sou psicólogo, tinha um espaço físico, né, um consultório, né, que além de atender, né, eram 2 salas em onde eu alugava para outros psicólogos também usarem o espaço para realizar o atendimento também deles, né? E com a pandemia eu mesmo já não podia usar o consultório, né, porque as pessoas não iam lá, e os profissionais também pararam de usar, até porque todos migraram para o online, né. Então, assim, primeiro ponto foi o ajuste de contas para um consultório, né, que estava fechado, né, questão de contador, enfim, dívidas que eu tinha, né, e o home office, né, a residência se tornou consultório, né, então, assim, ficou um consultório lá físico fechado, e eu atendendo de casa, né. Com o avanço da pandemia, as coisas, né, voltando ao normal de uma forma gradual, né, a adaptação do consultório para que outros psicólogos possam atender online de lá também, né, questão de internet, de qualidade, enfim, uma preparação da sala para quem quisesse continuar alugando, né, mais para realizar o atendimento remoto, né, e ampliar para outros profissionais também de outras áreas, né, nutricionista, fono, psiquiatra, né, poderem usar o espaço também para seus atendimentos pontuais também, né. As medidas que eu precisei tomar para essa adaptação, né, foram por aí. Adotamos inúmeras medidas, né, mas a que mais foi determinante foi a redução do quadro de funcionários. Porque se não reduzisse o quadro de funcionários, hoje em dia não estaremos abertos. Como eu falei, a pandemia ela não impactou negativamente o meu negócio, ela impactou positivamente. Então, eu não necessitei tomar medidas para não fechar o meu negócio, mas sim tomar medidas para abranger, para poder trabalhar com todas as pessoas que precisaram da minha função, né, das minhas habilidades. Mais pesquisas de mercado para nichos diferentes e funções e empresas diferentes. Bom, as medidas que eu tomei durante a pandemia para não fechar meu negócio foi realmente investir em marketing e propaganda, para que a gente conseguisse prospectar mais vendas, né? Então, aumentando a demanda de captação de clientes, automaticamente a gente conseguia divulgar mais, prospectar mais e com isso fechar mais vendas. Então, dessa forma, a gente conseguiu se virar aí nesse período, divulgando bastante, utilizando as diversas estratégias de marketing que a gente tinha naquele momento. Bom, com
a entrada da pandemia, lockdown, foi impedido, né, as pessoas de fazerem vendas porta a porta, as pessoas não podiam nem sair das suas casas, a gente teve que se reinventar e utilizamos aí diversos tipos de estratégias de marketing que tudo que era possível, sabe, a gente utilizava. Então, utilizamos compra de leads, a gente utilizou disparo em massa no WhatsApp, chatbox, extrator de leads também, para que a gente conseguisse ali uma lista de contatos para que a gente conseguisse prospectar essas vendas. Então, todas as estratégias de marketing que a gente via, a gente teve que adotar e tentar fazer dar certo para que a gente conseguisse ter uma demanda alta de prospecção para que, pelo menos, a taxa de conversão para vendas tenha sido positiva, entendeu? Então, essa basicamente foi as nossas estratégias na época. Tivemos várias estratégias de marketing, mas a que mais foi determinante foi a do Google, que trouxe mais resultado e mais eficiência para o nosso trabalho. Se foram usadas estratégias de marketing digital, com certeza. Eu trabalho como designer, então eu preciso de todas as estratégias digitais porque o meu negócio é digital, o meu nicho ele é digital. Então o digital ele vai estar sempre presente em tudo que eu faço. Tráfego pago, com certeza, é muito bom para todos os tipos de negócio, tanto físicos quanto virtuais, é muito importante ser feito. Então, sim, com certeza, eu utilizei muitas estratégias digitais. Bom, a estratégia de marketing digital que eu utilizei, né, foi a questão de fazer um cartão virtual, né, um cartão digital, né, que até então era um cartão físico, né, que se entregava para as pessoas, enfim, com a pandemia, né, isso foi um tempo, né, acho que até um pouco que a pandemia foi se tornando um pouco obsoleto. O cartão digital ali naquele momento era a forma de você se apresentar, de você se divulgar. Eu não cheguei a contratar nenhuma empresa de marketing digital específica para ficar divulgando o meu trabalho, né, para ampliar. Eu acredito que caso em algum momento eu precise ampliar ainda mais os meus negócios, crescer ainda mais, uma empresa de marketing digital seria fundamental para o meu crescimento, né? Mas ali naquele momento da pandemia e até hoje eu mesmo fui fazendo de uma forma caseira ali as minhas divulgações, né, e fui me adequando e as coisas foram acontecendo, né, mas para a minha realidade atual, né, mas como eu falei, com um crescimento ainda maior que eu queira ter na minha profissão, na minha área, né, no meu empreendimento, ter uma empresa nesse ramo, né, faria uma grande diferença, com certeza. O marketing digital salvou meu empreendimento, porque sem o marketing digital, hoje em dia a Sofá Novo de Novo não existiria. Bom, a minha empresa ela está inserida no marketing digital, né? Então, eu sou um pouco suspeita a falar, mas sim, eu acho que o marketing digital ele faz toda a diferença em qualquer negócio, porque o fato de você otimizar seu tempo, podendo estar em diversos tipos de lugares, de mais variados lugares, horários, e você tem tudo ali na palma da sua mão, então isso com certeza é algo que ganha muitas pessoas, ganha muitas empresas. Então hoje em dia o marketing digital ele é basicamente tudo, né, o coração de uma empresa. As empresas que não se atualizam, as empresas que não cuidam dessa área específica, elas com certeza já têm uma diferença de rendimentos muito grandes e muito óbvias daquelas empresas que fazem esse tipo de investimento. Se o marketing digital fez diferença, com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas. O marketing digital não só para o meu nicho, não só para a minha empresa, mas para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, é hoje a melhor ferramenta para você se manter ativo, para você se manter conhecido pelo público e o melhor jeito de alcançar seus clientes.
O seu cliente pode estar morando do seu lado, você nem fala oi, não fala um bom dia com ele, mas através da internet, através do digital, vocês podem acabar se conectando e ele pode acabar se tornando um possível cliente seu. Então, o digital, ele aumentou muito essa capacidade de captar clientes. Então, é muito importante, sim, para todos os tipos de empresas. E aí, gente? Curtiu? Essas pessoas são dentre várias outras pessoas, não só no Brasil, mas diria até no mundo, que tiveram que se reinventar, tiveram que ter presença digital de fato. Eu espero aí, do outro lado, que você tenha curtido e mais do que isso, que você tenha aprendido também. Tá certo? A gente se vê na próxima. Até lá!